O Cão dos Baskerville, de autoria de Sir Arthur Conan Doyle. Capítulo 8. Primeiro relatório do Dr. Watson. Passarei a seguir o curso dos acontecimentos, transcrevendo as cartas que dirigi a Sherlock Holmes e que tenho sobre a mesa à minha frente. A este conjunto falta uma página, mas mesmo assim exprime com maior precisão o meu estado de espírito na ocasião vivida do que se eu fizesse um relato de memória, apesar de estar convencido de que ainda recordo tudo com clareza. Solar de Baskerville, 13 de outubro. Meu caro Holmes, os meus telegramas e cartas anteriores informaram-no de tudo quanto ocorreu neste lugar esquecido de Deus. Quanto mais nos demoramos neste local, mais o espírito do pântano nos invade a alma, com o sombrio encanto e melancolia da sua imensidão. Quando penetramos no pântano, sentimos ter deixado para trás os padrões da moderna Inglaterra e que por todo o lado está presente o trabalho do homem pré-histórico. Rodeiam-nos os lares dessa gente remota e os seus túmulos, altos monumentos que, segundo consta, tiveram função de templos. Ao olharmos as casinhas de pedra cinzenta, incrustadas nos morros, sentimos ter deixado para trás a nossa era. E se víssemos um homem surgindo, encurvado, peludo como um animal selvagem, de uma das portas baixas, poderíamos considerar a sua presença nesse ermo mais natural do que a nossa. Como explicar que tanta gente tenha vivido durante tantos séculos num local tão árido? Imaginam que se trata de um povo primitivo, pacífico, escorraçado de melhores lugares e forçado a aceitar este espaço que os outros desprezavam. Contudo, meu caro Holmes, nada disso tem a ver com a missão de que me incumbiu e certamente pouco interesse despertará no seu espírito prático. Lembro-me da sua total indiferença pelo fato de o Sol girar em torno da Terra, e, portanto, passemos aos fatos relacionados com Sir Henry Baskerville. Se nos últimos dias não enviei relatório algum, isso deveu-se a nada ter sucedido de relevante. Porém, agora ocorreu algo interessante que adiante mencionarei. Para começar a pô-lo a par de outras ocorrências, entre as quais a do preso que fugiu de Princeton e a quem eu mal me referi. Acredita-se agora que tenha conseguido escapar definitivamente, o que não deixa de construir um alívio para o povo do distrito. Já faz 15 dias que fugiu, sem que pessoa alguma o tivesse visto. É inconcebível que tenha podido permanecer no pântano todo esse tempo. Quanto a ter encontrado um esconderijo, seria plausível, visto que qualquer das remotas casas de pedra lhe daria abrigo, mas não teria com o que se alimentar, a menos que matasse um carneiro dos que pastam nos campos. De qualquer modo, os fazendeiros, partindo do princípio de que se afastou para longe, já dormem tranquilos. Aqui no solar somos 4 homens válidos, bem capazes de nos defender. Mas confesso estar apreensivo em relação aos Stapleton, já que se encontram a quilômetros de distância sem qualquer auxílio. Vivem apenas com um velho criado e uma criada, e o naturalista não é muito forte. Ficariam à mercê de qualquer bandido como esse de Notting Hill, se ele entrasse em sua casa. Tanto Sir Henry como eu ficamos preocupados com isso e sugerimos que o cocheiro Perkins passasse a dormir lá. Mas Stapleton opôs-se à nossa sugestão. A verdade é que nosso baronete começa a manifestar um especial interesse pela vizinha, o que não é de admirar, já que o lugar é vazio e, para um homem tão ativo, o tempo custa a passar. Além disso, a jovem Beryl Stapleton é realmente fascinante. Possui algo de exótico, frio e pouco emotivo. O Sr. Stapleton exerce uma grande influência sobre a irmã, que não desvia o olhar quando ele fala e que, quando se exprime, parece sondar receosamente a sua aprovação. Espero que Stapleton seja bom para ela, embora a sua expressão pareça indicar tratar-se de um homem de temperamento austero e talvez brutal. Seria para você um interessante objeto de estudo. No primeiro dia, Stapleton veio visitar o solar, e no dia seguinte, insistiu em nos mostrar o local onde teve origem a lenda do cruel Hugo Baskerville. Fizemos uma excursão de alguns quilômetros através do pântano
a um lugar tão lúgubre que por si só poderia ter inspirado essa história de maldição. Entre penedos, deparamos com um pequeno vale onde se erguem duas grandes pedras tão afiladas nos topos que parecem garras de uma fera monstruosa. Como correspondessem exatamente ao cenário da tragédia, Sir Henry mostrou-se muito interessado e, por mais de uma vez, sondou Stapleton acerca da possibilidade de uma intervenção sobrenatural na vivência humana. Cautelosamente, Stapleton falou de casos semelhantes em que várias famílias haviam sofrido influências maléficas e pareceu compartilhar da crendice popular. No regresso, almoçamos em Mary Pitt, onde Sir Henry conheceu a jovem Stapleton, mostrando-se, desde logo, atraído por ela, e me pareceu que esse sentimento era recíproco. Contudo, o olhar do naturalista exprimia a reprovação. Na realidade, se a irmã se casasse, ele passaria a viver terrivelmente isolado. Mas, por outro lado, seria extremamente egoísta de sua parte opor-se a um casamento tão brilhante. Mas a verdade é que se empenhou em que os dois nunca se encontrassem a sós. Pensando nisto, destaco que, se Sir Henry se apaixonar, será muito difícil, meu caro Holmes, seguir as suas instruções de nunca o deixar só. Se as cumprir, arrisco-me a desagradar ao nosso baronete. Para ser exato, na quinta-feira passada o Dr. Mortimer almoçou conosco no solar. Esteve pesquisando um túmulo em Longdown e descobriu um crânio do período neolítico que o deixou encantado. Mais tarde, apareceram os Stapleton e, a pedido de Sir Henry, Mortimer levou-nos ao local onde aconteceu a tragédia da noite fatídica. Foi um passeio lúgubre pela alameda de teixos, ao fundo da qual se encontra uma estufa em ruínas. A meio do caminho, vê-se o portão branco, de madeira, junto do qual o velho acendeu o cigarro. Lembrei-me da sua teoria acerca do caso e imaginei que o velho, olhando para a planície que se estende em frente, viu surgir do pântano a criatura que o aterrorizou e o levou a fugir correndo, até cair morto de pavor ou de exaustão. Mas que diabo terá visto ele antes de tombar sob o túnel de arvoredo? Um mero cão-pastor ou um ser espectral monstruoso? Será que Barrymore sabe mais do que ele quis relatar? Apesar de tudo parecer muito vago, paira no meu espírito a sombra de um crime. Depois de lhe escrever, tive a ocasião de conhecer outro vizinho, o Sr. Frankland, de Lafter Hall, que vive a cerca de 4 quilômetros ao sul do solar. É um homem idoso de cabelo branco, rosto vermelho e expressão colérica, que tem a paixão dos processos jurídicos em que gastou parte da sua fortuna. Briga pelo mero prazer de brigar e toma qualquer partido nas disputas, pelo que deve ter aprendido que isso é um brinquedo caro. Ora fecha uma estrada considerada legalmente como serventia pública e desafia a autoridade paroquial a forçá-lo a abri-la novamente. Ora se atreve a derrubar pessoalmente o portão de acesso a uma propriedade, alegando ter existido ali, em tempos remotos, uma passagem pública, e incita o proprietário a mover-lhe um processo por transgressão. Frankland é entendido em direito civil e de propriedade, e tanto aplica os seus conhecimentos em defesa dos interesses dos aldeões de Fernworth como contra eles. Por esse motivo, ora o transportam nos ombros triunfalmente pelas ruas da aldeia, ora queimam a sua imagem. Recentemente, consta que está implicado em 7 processos judiciais que provavelmente acabarão com o que resta da sua fortuna, esgotando o seu veneno e tornando-o inofensivo. Tirando a sua mania por pleitos legais, é um homem bondoso e bem-humorado, e apenas me refiro à sua pessoa porque o meu amigo me pediu que descrevesse todas as pessoas que cercam o nosso baronete. Como é astrônomo amador, Frankland possui um bom telescópio com o qual, do telhado da sua casa, consegue abranger toda a planície e pode assim, durante o dia, procurar o bandido que anda por aqui. Mais ainda, consta que pretende processar o Dr. Mortimer por este ter aberto um túmulo sem autorização do mais próximo parente do defunto. Ora, trata-se de um túmulo situado em Longdown, onde Mortimer descobriu um crânio da Idade da Pedra. Portanto, este sujeito contribui para que a nossa vida não decorra monotonamente, aliviando-nos a tensão. Finalmente, depois de lhe ter falado do foragido, dos Stapleton, de Mortimer e do cômico Frankland de Lafter Hall,
passo a me referir mais particularmente aos Barrymore e aos acontecimentos da noite passada. Em primeiro lugar, mencionarei os telegramas que expediu como teste, para se certificar de que Barrymore se encontraria realmente no solar. Segundo o testemunho do telegrafista, esse teste ficou invalidado e não temos qualquer outra prova. Relatei o sucedido a Sir Henry, e este interrogou logo um mordomo, que confirmou ter recebido as mensagens, esclarecendo não lhe terem sido entregues pessoalmente pelo rapaz, mas por sua mulher, que levou as mensagens ao sótão. Esclareceu ainda que ditou a resposta à senhora Barrymore e que esta desceu para redigi-la. Mais tarde, o mordomo voltou ao assunto, dizendo não ter compreendido bem o objetivo do interrogatório da manhã e perguntando se teria desagradado o patrão por qualquer erro cometido. Mas Sir Henry tranquilizou-o e lhe ofereceu parte do seu antigo guarda-roupa, pois as novas encomendas de Londres já tinham chegado. A senhora Barrymore tem sido alvo do meu interesse. É uma mulher pesada, sólida, de espírito aparentemente limitado, respeitável e inclinada para o puritanismo. Não se pode imaginar pessoa menos emotiva. Lembrei-me de, na primeira noite, tê-la ouvido soluçar, e no dia seguinte, ter notado na sua expressão indícios de que tivesse chorado. Portanto, estou convencido de que algo lhe amargura a alma. Não sei se tem algum remorso ou se o marido a tiraniza. Creio que Barrymore tem um caráter singular e duvidoso, e a ocorrência da noite passada fez com que as minhas suspeitas se concretizassem. Mas talvez não se trate de um fato importante. Como sabe, o meu sono é leve, e desde que vigio esta casa, tornou-se ainda mais leve. Na noite passada, por volta das 2 da madrugada, acordei com passos furtivos diante do meu quarto. Levantei-me e fui espiar pela porta, que entreabri sem ruído, e vi a sombra de um homem, de pijama e descalço, que avançava silenciosamente pelo corredor. A sua atitude era evidentemente suspeita. Esperei que virasse a esquina dessa galeria e o segui, podendo ver que o vulto entrou num quarto. Ora, esses quartos do corredor estão desocupados e sem mobília. Pela imobilidade da luz, pareceu-me que o indivíduo permanecia imóvel e fui espiá-lo. Barrymore estava agachado junto da janela, com a vela quase toda colada à vidraça, e olhava atentamente a planície. Depois, soltou um gemido abafado e apagou a vela. Regressei sem ruído ao meu quarto e, segundos depois, tornei a ouvir os passos furtivos. Mais tarde ainda, depois de ter outra vez adormecido, fui novamente acordado pelo ruído de uma chave rodando numa fechadura, mas não descobri de onde provinha o som. Não sei o que isso possa significar, mas teremos de averiguar o mistério que envolve esta casa. Como só me pediu que revelasse fatos, não quero entediá-lo com as minhas teorias. Hoje de manhã relatei a ocorrência a Sir Henry e planejamos uma próxima ação baseada nas minhas observações de ontem à noite. Por agora é tudo, mas creio que o meu próximo relatório terá maior interesse.